Mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O que se sabe e o que falta saber. Veja o que se sabe e o que ainda não foi esclarecido sobre o mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. Quais dados vazaram? Foram 2 vazamentos. Um deles tinha 223 milhões de números de CPFs, acompanhados de informações como nome, sexo e data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos e uma lista com CNPJs. Essas informações circulam na internet de forma gratuita. O outro incluía, além dos 223 milhões de CPFs, informações sobre escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais, como o Bolsa Família, renda, entre outras informações. Esse está sendo vendido por criminosos. Juntos, os 2 vazamentos continham dados básicos relativos ao CPF, nome, data de nascimento e endereço, fotos de rosto, score de crédito, que diz se é bom pagador ou não, renda, cheque sem fundo e outras informações financeiras, imposto de renda de pessoa física, dados cadastrais de serviços de telefonia, escolaridade, benefícios do INSS, dados relativos a serviços públicos, informações do LinkedIn. Como saber se um dado meu foi vazado? O número de CPFs vazados, 223 milhões, supera a população brasileira, estimada em 212 milhões. Então, é provável que pelo menos dados básicos de cada cidadão estejam disponíveis. Não é possível afirmar que todas as informações sejam verdadeiras, mas muitas delas estão corretas. As pessoas não têm como saber se alguma informação específica ao seu respeito consta em um dos vazamentos. De onde são esses dados? Ainda não se sabe de onde esses dados foram roubados. É possível que o pacote tenha sido consolidado a partir de diversas fontes, incluindo outros vazamentos anteriores. Algumas das informações que constam no vazamento fazem referência a empresas ou serviços, mas não é possível afirmar se esses dados realmente foram retirados das companhias mencionadas. Ao longo dos anos, diversas informações pessoais de brasileiros vazaram, partindo inclusive de órgãos do governo. Órgãos de defesa do consumidor, como o Procon São Paulo e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificaram a empresa Serasa com pedidos de explicações sobre a origem dos dados. A Serasa nega que seja a fonte dos dados. Quem vazou? Os dados foram publicados por um criminoso em um fórum online dedicado à comercialização de bases de dados. O mesmo indivíduo ofertou a lista de CPFs gratuitamente. É o que vende as outras informações. Que prejuízos podem acontecer para quem tiver um dado vazado? Criminosos podem usar dados pessoais para aplicar golpes dos mais variados tipos. Munidos de uma série de dados pessoais, criminosos podem tentar se passar por alguém em interações como empresas ou praticar golpes como o saque indevido do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Uma tática comum é enviar e-mails ou mensagens falsas para vítimas, em nome de empresas como bancos, e tentar obter vantagens financeiras. É possível, por exemplo, que criminosos enviem faturas falsificadas, como telefone, internet, IPVA, IPTU, entre outras, por e-mail. A vítima, identificando uma série de dados pessoais corretos, acredita que aquele débito é real e faz o pagamento. O mega vazamento está sendo investigado? A quem cabe isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2019, definiu um órgão responsável pela investigação em caso de vazamentos, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A autoridade, porém, ainda não está funcionando de fato. O órgão está constituído, mas ainda não publicou nenhuma das regulamentações previstas em lei. Como proteger meus dados de vazamentos? Neste caso específico, não havia nada que um cidadão pudesse fazer para proteger os dados. A falta de qualquer regra ou limite para a guarda de dados no Brasil, aliada ao excesso de burocracia, sempre incentivou que empresas e órgãos do governo mantivessem todos os dados possíveis, inclusive os que não eram necessários. Para realizar cadastros em muitos sites, serviços e até programas governamentais, é necessário fornecer informações que nos identifiquem. A dica geral, no entanto, é ter cautela e cuidado ao incluir dados pessoais em páginas da internet que não são confiáveis. Não é recomendável, por exemplo, fornecer seu CPF em uma página que divulga um suposto sorteio.